Rodrigo Bicalho. Rodrigo Bicalho é a ovelha do Bispo Jaime, nosso amigo querido. E aí, Rodrigo, tudo bem? Que bom que você está na live, que bom te ver aqui. Sobre Salomão, realmente foi ele que criou o satanismo? Tem como falar mais sobre isso? Tem sim. Salomão, na verdade, ele institucionalizou o satanismo. Porque qual que é o grande lance? Antes de Salomão, a magia, as ciências místicas, elas eram muito comuns porque não existia ainda a figura litúrgica do monoteísmo e do politeísmo. Hoje a gente vê, por exemplo, o cristianismo é monoteísta, a Umbanda é politeísta, tem os deuses da Umbanda, politeísmo. Antes existia o enoteísmo, que eram os deuses do lar, igual aquele filme Gladiador, lembra que eles tinham os deusezinhos que eles esculpiam, daí quando o cara morreu, o amigo dele foi lá e enterrou na arena. Aquilo era enoteísmo. E como o enoteísmo funcionava com liturgia própria, cada família, cada pequeno povoado tinha sua própria liturgia, então ninguém sabia quem era feiticeiro, quem era satanista, quem era bruxo, e porque cada um servia da sua forma com os seus próprios ritos. O que aconteceu com Salomão? Salomão vinha de uma linhagem familiar, que é o povo de Abraão, Isaac, Jacó, virou as 12 tribos e virou um grande povo. Então, eles eram, em princípio, eu não quero aqui cometer uma heresia, mas Abraão era monoteísta, obviamente, mas era parte do enoteísmo. Se você for lembrar, lá atrás, os descendentes de Adão, quando Nimrod quis construir Babel, por exemplo, ele construiu várias cidades. Nimrod foi uma das cidades que levou o nome dele, antiguíssima, uma das mais antigas da humanidade. Quando ele foi construir Babel, ele queria construir aquele ugarite, aquela torre, para chegar ao céu. Por quê? Porque ele era enoteísta, ele queria mostrar para os outros que tinham seus próprios deuses, que o Deus dele era maior. Então o povo de Deus defendia o seu Deus. Você sempre vai perceber isso na Bíblia, no Velho Testamento. Eles chegavam num outro país, o que eles diziam? O seu Deus não é capaz de vencer o meu Deus. Foi assim com os filisteus, foi assim com os sírios, com os assírios, foi assim com os babilônios, foi assim com todo mundo. Então era o enoteísmo. Cada um tinha o seu Deus familiar. Acontece que com o povo de Israel, como virou uma nação, aí já virou a primeira religião monoteísta, porque agora uma nação inteira cria no único Deus, já não era mais uma família, um pequeno povoado, era uma nação inteira. Quando Salomão se desviou, lá em 1 Reis capítulo 11, que diz que ele casou com as mulheres estrangeiras, que ele não deveria casar, que Deus disse para ele não casar, e Deus alertou Salomão dizendo que ele se desviaria e seguiria os deuses das mulheres estrangeiras. Como ele era muito inteligente e era hábil escritor, porque ele já havia escrito Provérbios, tá? E também já havia escrito o Cântico dos Cânticos. Então, o Eclesiastes ele escreveu depois que ele se desviou e voltou para Deus, que é a prova que Salomão voltou para Deus, é o livro de Eclesiastes. Mas como ele já tinha escrito 2 livros de extrema sabedoria, Provérbios e o Cântico dos Cânticos, ele começou a escrever livros sobre a cultura mágica do enoteísmo das mulheres dele, que ele tinha 1000 mulheres. E aí, então, ele escreveu livros de magia, que são as chaves de Salomão, né? A chave menor, a chave maior, Heptameron e Lemegecton, e muitos outros tratados de magia. Então, nós vamos dizer que Salomão criou o satanismo? Não, mas ele institucionalizou quando ele começou a escrever os livros, tá? Lembrando que o satanismo que Salomão institucionalizou, o satanismo hebreu, e existe, por exemplo, rosacrucianismo, que tem magia egípcia, tá? Então tem outras instituições, mas é essa a versão sobre Salomão.